Malaquias 4, mesmo assentados, eu vou ler a partir do verso 1 de Malaquias capítulo 4, diz assim: Pois eis que vem um dia que arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisarei os perversos, porque lhe farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deixe a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome por estarmos em Tua casa como família bendita do Senhor, mas também, ó Deus, com nossos filhos, com netos. Agradecemos o Teu nome, os pais que estão presentes, as mães, enfim, a família bendita do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre nós, como pais, nesta sociedade que jaz no maligno, que trabalha contrário a tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é orientado pelo Senhor, mas que nós, como os pais, no meio desta tempestade, ó Deus, de informação, possamos ter a sabedoria que vem do Senhor para o coração de nossos filhos. Fica, pois, conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe a Bíblia aberta nesse dia que nós estamos aí no nosso calendário como Dia dos Pais. E alguém já disse que os filhos não nascem, né, com um manual de instrução. Nós vamos falar um pouco mais à noite sobre isso. E outros dizem que os pais também não nascem com manual de instrução. No entanto, se nós voltarmos os olhos para a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia, ela é o manual de instrução, tanto para filhos como para os pais. O texto que nós lemos lá de Provérbios 4, né, você que não chegou às 9, depois você abre a Bíblia lá em Provérbios 4, e você vai descobrir que o filho chega e diz assim: eu me lembro de quando eu com meu pai nós andávamos, o meu pai tenro e único diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia. E aí ele começa a dizer: filho, guarda no teu coração o conhecimento e a sabedoria. Filho, busque a sabedoria. Ele disse: olha, não vires para a esquerda nem para a direita, fita os teus olhos no que é sábio, na sabedoria. E disse: porque o ímpio não dorme sem fazer atrocidades. Ele disse: eles andam à noite e eles tropeçam e nem sabem que eles tropeçam. Ele disse: mas o coração do justo atenta para os ensinamentos do Senhor. Então ele vai advertendo o filho, na verdade o filho vai lembrando que o pai ensinou. Esse texto de Malaquias é um contexto semelhante ao nosso, complicado, difícil, há uma pressão externa muito grande sobre as crianças, e então Deus vai dizer: olha, a maneira mais correta de se conduzir os filhos é que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, e o coração dos pais se convertam ao coração dos filhos. Olha o que diz a partir do verso 13 do capítulo 3. O verso 13 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, isso era, as pessoas diziam nesta época: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam.
Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do teu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Havia um grupo, mesmo nessa linhagem da nação de Israel, que dizia: inútil foi guardarmos o coração, inútil foi temermos o Senhor, inútil, se trouxermos para os nossos dias, foi irmos à igreja, inútil foi orarmos, inútil foi dizimarmos, inútil foi lermos a Bíblia, inútil foi irmos a pessoas que dizem o seguinte: o que você foi fazer na igreja? Por que você foi à igreja? Isso que você aprende lá, quando você dá uma resposta mais ou menos. Tem um outro, principalmente os que não são todos tementes ao Senhor, vão dizer o seguinte: era inútil fazer isso. A nação de Israel, uma parte dizia assim, e a outra parte dizia não. Havia um memorial escrito para sempre, e nós queremos andar por eles. E aí Deus vai dizer: então eu vou poupá-los como um pai poupa o seu próprio filho. E ele diz o seguinte, no verso 16, 18: então ouvireis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse sentimento é repetido no Salmo 73, a prosperidade do ímpio, porque de novo, lá havia alguns que olhavam para o lado contrário dos que temem o Senhor e diziam: Senhor, eles não têm problema, eles não têm adversidades, eles tentam o Senhor e escapam. E ele disse: eu invejava o poder dos ímpios, porque parece que eles não têm problema. E esse sentimento repete aqui, quando ele diz que inútil é guardar o coração, não tem por que guardar, eles manipulam, eles vão contra o Senhor e progride. Aí quando ele vai para o capítulo 4, ele diz: pois eis que vem dia, Deus está advertindo, diz: eis que vem dias, e aí ele começa a descrever, mas ele disse: eu vou enviar antes desse dia o profeta Elias. Claro, Elias já havia morrido há muitos anos, ele está se referindo a João Batista. E qual é o papel de João Batista? Ele diz que no verso 5 eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Não é Elias, é João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A dia com letra maiúscula, antes da volta de Cristo. Ele disse: o profeta Elias, que é João Batista, viria. E qual é o papel dele? Ele repete só no verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em nossa sociedade nós temos 3 grandes barreiras que podem impedir essa calamidade que nós estamos vivendo em nossos dias, de filhos de 7, 8, 9, 10 anos, mandando nas professoras, né, professora? Desafiando, né, as duas aí, desafiando professores, desafiando mestres, desafiando pastor, padre, pai de santo, desafiando as autoridades constituídas, moleques de 14, 15, 16 anos. 16 anos ele pode votar, ele pode ser pai, mas em muitos casos ele não pode responder pela lei, ele não responde pelos seus atos, mas ele pode votar, ele pode ser pai, ele pode muita coisa, mas quando se refere a certos crimes, não, ele não é responsável, ele não tem capacidade para isso. Então nós temos, quais são as 3 barreiras que equilibram a sociedade segundo a Bíblia? É o temor de Deus, ou seja, a sua religião. Você não faz certas coisas por causa da religião. Então a minha religião, ela é uma barreira. Por isso que alguém diz que a religião ela é castradora, porque ela impõe limite. Então a igreja, ela põe limite. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é prudência. Então a nossa religião, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então nós não fazemos certas coisas porque o temor do Senhor é a nossa sabedoria. Segunda barreira que limita são os pais. Você não faz certas coisas por causa dos seus pais. Você não quer
decepcioná-los. Você quer cuidar dos pais. É bíblico isso. Então os pais há um limite. Terceira barreira, os filhos. Os pais também não fazem certas coisas por causa dos filhos. Então Deus, pais e filhos, se nós tivermos os corações convertidos, a gente equilibra a sociedade. A Bíblia diz que os filhos rebeldes são estes que não dormem sem que façam mal. Por quê? Porque eles não temem mais os pais. Então eles não têm limite. E uma vez que os filhos não têm mais temor ou vergonha de desobedecer os pais, então nada mais impõe limite para ele. Porque na nossa sociedade, os nossos pais é barreira. Então os filhos, a Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então os pais, eles põem literalmente limites. E aí à noite a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, sobre pais e filhos como projetos de Deus. Então se a gente não observar o que a Bíblia diz, realmente nós vamos concordar com muita gente para dizer, olha, os pais não nascem, não tem manual de vida, os filhos também vêm sem manual, então a gente aprende de qualquer jeito. Não. A Bíblia diz que a Bíblia é o nosso manual para filhos e para os pais. E um jeito de equilibrar a sociedade, ele faz essa observação, é que o coração dos pais convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertido ao coração dos pais, eles evitam a maldição na terra. Quando a gente fala maldição, não é aquela suposta maldição hereditária, não é isso. É que os filhos que saem para matar, roubar e destruir, cumprir o que está em João capítulo 10, verso 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e o Cristo veio para que se tenha vida e vida em abundância. Então, porque os filhos que não temem ao Senhor, eles saem de casa para matar, roubar e destruir, todos os dias. Se você tem costume de assistir esses jornais que não prestam para nada, que não traz mais informação, só exaltam a criminalidade, só exaltam o que é ruim, você vê todo dia lá jovens, crianças, adolescentes, eles se matando ou matando uns aos outros, ou outras pessoas de bem, por causa de um bem que ele quer e que o outro tem, então ele vai destruir. Isso é maldição, que a Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser um caos, mas os homens transformaram num caos. Romanos 1 diz que esses que não temem ao Senhor, inculcando-se por sábios, eles tornaram-se loucos e desprezaram o conhecimento do Senhor. Então nós que somos pais, temos um papel extraordinário, que dá equilíbrio à nossa sociedade. E como é que equilibra a sociedade? Ensinando nossos filhos, de acordo com Provérbios 4, para que eles não sigam o caminho da impiedade. E aí nós precisamos colocar todo o nosso esforço. Outro dia eu falei aqui sobre toda vez que seu filho vai mal na escola, você vê qual a matéria e aí você contrata um professor, uma professora particular. Toda vez. Mas eu nunca vi um professor particular de religião. Você já viu alguém contratar o pastor para ir na casa dele? Ou o padre? Claro, numa situação dramática, vamos aconselhar, vamos tentar ajudar a ver o que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Mas a religião, ela é extremamente importante para nossos filhos. Geralmente, quando a gente corre é porque a coisa já está desandando. Daí a gente corre. E quando você lê Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, ele tem algo que Israel ia entrar na terra prometida. E aí Deus vai e diz o seguinte: olha, as palavras que eu te digo devem estar no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é exatamente abrir a cabeça e colocar lá dentro. E diz: tu inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, ao assentar na mesa, ao deitar e ao levantar. Ou seja, é um ensino contínuo que deve ser
colocado na cabeça das crianças. Ele disse: ao deitar, ao levantar, ao andar, sempre. Ele disse: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que ela não se desvie dela. Então a religião é um fator que limita. O temor dos pais limita. O carinho pelos filhos limita. Isso evita a terra de maldição. Que Deus nos abençoe como pais, que Deus nos abençoe como filhos, e que a gente leve a sério esta responsabilidade que Malaquias 4, versículo 6 coloca, que um jeito de se evitar as calamidades é fazer com que Deus, Pai e filhos andem juntos e equilibrados, e um no temor, os pais e os filhos no temor, e com os corações convertidos, para que não haja maldição na terra. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome e pedir a Tua bênção sobre a nossa vida, para que nós possamos influenciar nossos filhos de tal forma que eles aprendam a obedecer, que eles aprendam o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e eles, ó Deus, cada vez mais cresçam em graça e conhecimento do temor do Senhor, no respeito aos pais, e os pais no cuidado e zelo para com os filhos, para que eles continuem aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Fica, pois, conosco, ó Deus, e dá-nos a Tua bênção, hoje e sempre. Amém.